Você já teve a sensação de estar apenas existindo, mas não vivendo? Como se os dias passassem por você, um após o outro, sempre iguais. Como se estivesse dentro de um ciclo que se repete. Os mesmos erros, os mesmos arrependimentos, as mesmas desculpas? Se sim, respira fundo, porque este vídeo é um convite. Um convite para você acordar. Mas não simplesmente abrir os olhos. Acordar de verdade. Acordar para quem você é, para quem você pode ser. E para a vida que está passando enquanto você insiste em viver dormindo. Hoje, nós vamos caminhar juntos por reflexões profundas. Reflexões estoicas. Reflexões que vão cutucar onde dói, mas também curar o que você anda ignorando. Lições que não vêm para te confortar, mas para te despertar. E para começar, deixa eu te contar uma história. Um certo dia, um discípulo foi até seu mestre estoico e disse: "Eu já li tudo que você indicou. Já ouvi suas palavras. Já entendi que preciso mudar. Mas mesmo assim, continuo cometendo os mesmos erros. É como se eu estivesse preso num ciclo." O mestre o olhou com calma, pegou um copo de barro e jogou no chão. O copo se quebrou. E ele disse: "Agora reconstrua." O discípulo ficou confuso. "Mas está em pedaços?" O mestre respondeu: "Assim também é a sua mente. Você quer continuar carregando um copo quebrado e ainda esperar que ele funcione como antes. Enquanto não tiver coragem de reconstruir por completo, você vai seguir vazando pelos mesmos buracos." O discípulo entendeu. E você, já entendeu? Ou ainda está fingindo que não vê? Ainda está esperando um sinal, quando o sinal está no incômodo que sente. Ainda está repetindo erros como se fossem acidentes, quando já são escolhas? Talvez hoje seja o dia em que você decide de verdade acordar. O dia em que você para de olhar para trás com pena e começa a olhar para frente com coragem. E se esse vídeo chegou até você, não é por acaso. Aqui você não vai encontrar frases prontas ou promessas vazias. Vai encontrar verdades. Verdades que os filósofos estoicos escreveram com sangue, suor e silêncio. Verdades que atravessaram séculos porque ainda fazem sentido. Verdades que, se você tiver coragem de ouvir, podem te transformar. Então, antes de começarmos, eu te convido a respirar fundo, a deixar de lado as distrações e a mergulhar nessas palavras como quem procura oxigênio depois de muito tempo submerso. Se essa mensagem já começou a tocar você de alguma forma, deixa o seu like aqui. Isso ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas que também precisam acordar. Se você sente que esse tipo de conteúdo fala com você, se inscreva e ative o sininho. Aqui a gente não vende motivação barata. A gente entrega reflexão com raiz. E comenta aqui embaixo a frase do dia: "Hoje acordarei para a vida." Repita ela com verdade. Escreva com firmeza. Porque às vezes tudo o que você precisa é de um ponto de partida. Então agora, vamos caminhar juntos. Porque a pergunta é clara, direta e já não pode mais ser ignorada. Até quando você vai continuar cometendo os mesmos erros? Até quando vai viver dormindo, esperando por mudanças, que só virão quando você mudar? As próximas lições vão te provocar, te lembrar, te fortalecer. São lições estoicas para quem cansou de sobreviver e quer, enfim, viver com lucidez. Vamos juntos. Acorde. Agora é a sua hora. 1. O despertar. Começa com a verdade. Acordar para a vida não acontece do nada. Não é como um susto ou um grito que te tira do sono. É mais sutil e muito mais profundo. Começa no exato momento em que você decide parar de se enganar. Porque é isso que muita gente faz todos os dias. Se engana. Finge que está tudo bem, que o problema é o outro, que a vida é injusta, que amanhã vai mudar. E repete isso como um mantra. Enquanto a vida passa. Mas uma hora a máscara pesa. O personagem cansa. E você percebe que viver assim, se escondendo da verdade, é como caminhar dentro de um sonho que se repete, cheio dos mesmos erros, das mesmas dores, das mesmas escolhas erradas. E é nesse ponto, nesse exato ponto de desconforto, que o estoicismo entra como um chamado. Os filósofos estoicos não estavam preocupados em agradar ou em trazer conforto vazio. Eles eram cirúrgicos. Mostravam com clareza que a vida só muda de verdade quando a gente muda por dentro. E isso começa com a coragem de encarar quem você tem sido. Epicteto dizia que a chave da liberdade está em você entender o que depende de você e o que não depende.
Mas como fazer isso, se você nem consegue ser honesto consigo mesmo? Se você repete os mesmos erros, os mesmos hábitos, os mesmos padrões, e ainda assim espera resultados diferentes? A verdade é que muitas vezes você já sabe o que precisa fazer. Já sentiu aquele incômodo quando está prestes a tomar uma decisão errada? Já ouviu aquela voz interna dizendo, não vai por aí de novo? E mesmo assim, você foi, por medo, por apego, por preguiça, por orgulho. E o pior é que, depois, finge surpresa com o resultado. Mas lá no fundo você sabia. O despertar no estoicismo começa com essa consciência, a de que você é responsável por si mesmo, e que não adianta fugir. A dor da repetição é maior do que a dor da mudança. Viver errando é viver anestesiado, preso num ciclo que só se quebra com verdade, a verdade que só você pode dizer para si. E talvez você esteja ouvindo isso agora e sentindo um nó na garganta, um incômodo, porque reconhece a sua própria história nessas palavras. Isso não é fraqueza, isso é o começo do seu despertar. Marco Aurélio escreveu em suas meditações, desperte. Você não nasceu para viver como uma criatura rastejante, mas para alcançar grandeza de espírito. Isso significa que continuar dormindo diante da vida é desperdiçar aquilo que só o ser humano tem: a razão, a virtude e a capacidade de transformação. E não, você não precisa mudar tudo de uma vez, não precisa resolver sua vida inteira agora, mas precisa dar o primeiro passo, e esse passo é parar de mentir para si mesmo. Admitir que está errando, que está se sabotando, que está se escondendo atrás de desculpas, que está repetindo padrões antigos porque tem medo de ser novo, que está esperando um sinal divino quando o sinal é o desconforto que você sente agora. Acordar para a vida é isso. Parar de esperar que o mundo mude e começar a mudar por dentro. E não porque alguém mandou, mas porque você percebeu que continuar dormindo está te custando caro. Está te custando tempo, energia, relacionamentos, oportunidades. Está te custando a paz. Os estoicos acreditavam que a sabedoria começa quando a ilusão termina, que a verdadeira força não está em parecer forte, mas em ser forte o suficiente para se ver com sinceridade, sem máscaras, sem justificativas, sem auto-engano. Então, eu te pergunto com todo respeito, até quando você vai continuar vivendo no piloto automático? Até quando vai seguir errando e fingindo que é azar? Até quando vai adiar a sua mudança, esperando que algo mágico aconteça? A vida não espera. A verdade não grita, ela sussurra. E só quem está atento consegue ouvir. Talvez seja essa a sua hora. Talvez seja agora o seu momento de acordar. Não amanhã, não depois. Agora. Com coragem, com clareza, com estoicismo, porque a vida começa de verdade quando você para de fugir de si. E o seu despertar começa quando você tem coragem de dizer: eu não quero mais viver dormindo. 2. Erros repetidos são escolhas, não acidentes. Você já parou para pensar quantas vezes caiu no mesmo buraco? Quantas vezes seguiu o mesmo caminho, mesmo já sabendo onde ele ia dar? Não precisa me responder, você sabe, a gente sempre sabe, mas prefere fingir que não. Prefere chamar de azar, de coincidência, de karma, de é assim mesmo, mas não é. A verdade, e os estoicos nunca fugiram dela, é que errar uma vez pode ser distração. Mas errar 2, 3, 10 vezes é escolha. E não adianta dizer que a vida é dura, que o mundo é injusto, que ninguém te entende. Porque enquanto você apontar para fora, vai continuar preso por dentro. Os estoicos eram diretos. Epicteto dizia que a responsabilidade pelas nossas decisões está em nós. Não nas circunstâncias, não nas pessoas, não nos sentimentos. É em nós. Ele ensinava que a liberdade começa quando a gente para de culpar o mundo e começa a se observar. Observar com atenção, com rigor e com coragem. Porque não adianta buscar sabedoria se você se recusa a enxergar a repetição dos próprios erros. Você diz que quer paz, mas volta para a mesma confusão. Diz que quer crescer, mas alimenta os mesmos hábitos pequenos. Diz que quer mudar, mas acorda e faz tudo igual. Isso é escolha. É você, todos os dias, apertando o mesmo botão e esperando um resultado diferente. E o pior é que você sente. Sente antes de repetir. Lá dentro, uma parte sua grita: de novo não. Mas a outra parte, a mais preguiçosa, a mais fraca, a mais imediatista, diz: só mais uma vez. E é nessa hora que o erro deixa de ser acidente. Vira padrão.
Marco Aurélio escreveu: pare de agir como se fosse viver 10.000 anos. A morte paira sobre você. Enquanto viver, enquanto for possível, seja bom. E sabe o que é ser bom segundo o estoicismo? É ser coerente. É alinhar o que você sabe com o que você faz. É ter coragem de quebrar os ciclos, por mais difícil que pareça. Você não está aqui por acaso. Está ouvindo isso porque uma parte de você já cansou, já entendeu. Só precisa agir. Porque repetir erros é viver dormindo. É como dar voltas dentro de um labirinto cujas saídas você já conhece, mas finge não ver. E cada vez que você volta para dentro dele, leva menos esperança, menos energia, menos clareza, até que um dia você acorda sem força nenhuma para sair. O estoico não é alguém perfeito, nem alguém frio. Ele sente, ele sofre, mas ele não se esconde. Ele encara. E sabe que não basta refletir sobre a vida, é preciso praticar. Por isso Sêneca dizia: não é porque erramos que não devemos tentar de novo, mas sim porque repetimos o erro sem aprender com ele. Esse é o ponto. Não é sobre falhar, é sobre aprender, é sobre crescer. E aprender dói. Crescer exige. Recomeçar cansa, mas continuar repetindo os mesmos erros cansa ainda mais. Drena a alma, enfraquece o espírito, apaga a luz nos olhos, porque você sente que poderia estar em outro lugar, que poderia ser alguém melhor. E está certo. Você pode. Mas tem que parar de escolher errado. Talvez você esteja se perguntando: mas como mudar se eu já estou tão preso a esse ciclo? E eu te respondo com uma verdade estoica. Tudo que depende de você pode ser mudado. Pode não ser fácil, pode não ser rápido, mas é possível. Você não precisa dar um salto gigante. Precisa dar um passo firme. E o primeiro passo é simples: reconhecer que o erro se tornou escolha e decidir não repeti-lo mais. Isso exige atenção, requer presença. Não dá para viver no automático. O estoicismo nos chama o tempo todo à vigilância sobre nossos pensamentos, nossas palavras, nossos atos. Ele nos lembra que a excelência não é um dom, é um hábito, um esforço diário de não agir como antes, de não responder como sempre, de não aceitar menos do que a nossa alma pede. Porque no fim das contas, a vida que você está vivendo é a soma das suas escolhas. E se as escolhas não mudarem, a vida também não muda. Simples assim. Duro assim. Então, da próxima vez que se pegar prestes a cair no mesmo erro, pare. Respire. Pense como um estoico. Pergunte-se: isso me aproxima da vida que eu quero? E se a resposta for não, tenha a coragem de fazer diferente. Mesmo que doa, mesmo que seja difícil, mesmo que o mundo não entenda. A vida é muito curta para ser desperdiçada em repetições vazias, e o estoicismo está aqui para te lembrar disso. Para te lembrar que você tem poder sobre si, que a mudança começa onde o erro termina, e que o fim do erro começa com a sua escolha. Antes de seguirmos para a próxima lição, eu tenho uma notícia rápida para você. Se você está gostando dos ensinamentos estoicos que compartilho aqui, tenho algo que pode te ajudar ainda mais. Nosso manual Estoicismo para uma Vida Moderna já está disponível. Nele, você vai descobrir como aplicar os princípios do estoicismo para transformar sua mente e emoções, enfrentando os desafios do dia a dia com sabedoria e calma. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas dificuldades diárias, esse manual é o guia definitivo para te ajudar a viver com mais equilíbrio e propósito. Então, não deixe para depois. Clica no link na descrição ou no comentário fixado e garanta seu exemplar agora. Dê o próximo passo para dominar suas emoções e alcançar a paz interior. Agora sim, vamos voltar para a nossa lição. 3. A mudança começa quando você assume o controle. Você pode continuar culpando os outros. O governo, seus pais, seu chefe, seus traumas, sua infância, as circunstâncias, o tempo. Ou você pode respirar fundo e aceitar o que os estoicos sempre souberam. O que realmente importa na sua vida está sob o seu controle. E tudo que está sob o seu controle é sua responsabilidade. Essa é uma verdade que assusta muita gente, porque é confortável dizer que não depende de você. É mais fácil, mais leve. Tira o peso das costas, te deixa no papel de vítima, mas também te paralisa. Porque enquanto você estiver esperando que o mundo mude para que a sua vida mude, vai continuar exatamente onde está. Epicteto ensinava isso de forma simples. Há coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. Só isso já deveria ser suficiente para mudar completamente a forma como você vive.
Mas a maioria das pessoas continua se desgastando, sofrendo, adoecendo por tentar controlar o que não pode e, ao mesmo tempo, negligenciando aquilo que está totalmente ao seu alcance. Você não controla o que as pessoas pensam de você, mas controla como reage às críticas. Você não controla o passado, mas controla o que faz com ele agora. Você não controla o tempo que passou, mas pode decidir o que fazer com o tempo que ainda tem. A mudança começa aqui. Não no mundo externo, mas dentro de você. Na forma como você enxerga as coisas. Na forma como você escolhe agir. Marco Aurélio, imperador de Roma e também discípulo da filosofia estoica, escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E, é claro, pensamentos não são apenas ideias soltas. Eles moldam decisões, e decisões moldam destinos. Mas veja bem, assumir o controle não significa controlar tudo. Isso é ilusão. Significa reconhecer os seus limites e, dentro desses limites, agir com excelência. Significa parar de reclamar do que não depende de você e começar a fazer o máximo com aquilo que depende. A vida muda quando você muda. Parece óbvio, mas pouca gente entende isso de verdade. As pessoas esperam que os outros mudem, esperam reconhecimento, esperam motivação, esperam tempo, esperam dinheiro, esperam coragem e passam a vida esperando por algo que nunca virá, simplesmente porque estão esperando da fonte errada. O estoicismo te vira de frente para o espelho e pergunta: o que você tem feito com aquilo que está nas suas mãos? Se a resposta for nada, então não adianta culpar ninguém. Você quer paz? Cultive silêncio interior. Quer respeito? Comece respeitando a si mesmo. Quer estabilidade? Pratique disciplina. Quer ser livre? Assuma o controle da sua mente. Essa é a essência do estoicismo. Liberdade não é fazer o que quiser. Liberdade é não ser escravo de impulsos, de emoções descontroladas, de hábitos automáticos que te levam sempre ao mesmo lugar. E isso só acontece quando você decide, de forma consciente, tomar as rédeas da sua vida. É claro que você vai falhar, todos falham. Os estoicos falhavam também, mas eles não usavam isso como desculpa para desistir. Usavam como motivo para melhorar. A filosofia era o exercício diário de se tornar alguém melhor, mais centrado, mais forte, mais verdadeiro. E se você está ouvindo isso agora e pensando, mas eu não sei por onde começar? Comece assumindo a responsabilidade. Olhe para a sua vida e diga com firmeza: a partir de agora, eu sou responsável pelo que acontece dentro de mim, pelo que eu penso, pelo que eu falo, pelo que eu escolho. Você pode até não mudar o que está ao seu redor, mas pode mudar como reage a isso. Pode mudar sua postura, seu foco, sua forma de lidar. E com o tempo as coisas ao redor mudam também, porque tudo começa com você. Tudo começa aqui, agora. A mudança não é mágica, não é rápida, mas é certa quando você decide. E é por isso que os estoicos não perdiam tempo com vitimismo. Eles sabiam que a verdadeira transformação vem do autocontrole, da clareza, da coragem de agir, mesmo quando não se sente pronto. Você já esperou demais? Já se justificou demais? Já adiou o suficiente? Agora é hora de fazer o que precisa ser feito, de olhar para dentro e perguntar: o que ainda está sob o meu controle que eu não estou usando? Porque é aí, exatamente aí, que a mudança começa. E quando você assume esse controle, o mundo pode continuar caótico, as pessoas podem continuar confusas, o futuro pode continuar incerto, mas você estará firme, centrado, presente, desperto. E isso é ser estoico. 4. A força de dizer não. Liberte-se das expectativas externas. Dizer não pode ser um ato de fraqueza ou de força. Depende da intenção. E no estoicismo, um não bem colocado tem mais poder do que 1000 promessas vazias. Você já se sentiu pressionado a agradar alguém? A dizer sim só para manter a paz? A concordar com algo que ia contra o que você sentia só para não decepcionar? Se sim, saiba que você não está sozinho. Todos nós, em algum momento, tentamos corresponder às expectativas dos outros. Tentamos caber, pertencer, ser aceitos. E nisso, muitas vezes, nos perdemos de nós mesmos. A verdade é que viver para atender às expectativas externas é uma prisão invisível, e muitos vivem dentro dela sorrindo, mas com a alma sufocada.
E é aí que o estoicismo entra como uma chave. Ele te ensina que a sua vida não pertence à opinião alheia. Ela pertence à sua razão, à sua virtude, ao seu propósito. Epicteto dizia: se você quer ser livre, não deseje que as coisas aconteçam como você quer. Deseje que elas aconteçam como devem acontecer, e então será feliz. Isso também vale para a forma como os outros te veem. Você não controla isso. Você pode se esforçar, fazer tudo certo, ser gentil, se doar, e ainda assim vai existir alguém que vai te criticar, que vai te julgar, que vai esperar algo diferente de você. E se você vive em função dessas expectativas, nunca será livre. Dizer não é libertador. É quando você decide que sua vida será guiada por princípios e não por pressões. É quando você percebe que agradar a todos é o caminho mais rápido para se frustrar com tudo. É quando você entende que a sua paz vale mais do que a aprovação de quem não vive dentro da sua pele. Sêneca escreveu algo poderoso. O que importa não é quanto tempo você vive, mas como você vive. E viver tentando se moldar ao que os outros esperam não é viver, é interpretar um papel. É sufocar sua essência para agradar olhares que mudam o tempo todo. Hoje esperam que você seja forte. Amanhã, que seja sensível. Depois, que seja firme. Depois, flexível. E assim você vai se dobrando, se apagando, se distanciando de quem realmente é. Mas quando você aprende a dizer não, algo muda. Não de forma agressiva, não por orgulho, mas com clareza, com consciência, com firmeza. Você começa a preservar sua energia, começa a dizer sim apenas ao que é essencial. Começa a viver com leveza. Porque quem vive dizendo sim para tudo, inevitavelmente está dizendo não para si mesmo. E talvez agora você esteja lembrando de situações em que disse sim por medo, medo de magoar, medo de ser rejeitado, medo de parecer egoísta. Mas o estoicismo te mostra que cuidar de si não é egoísmo, é responsabilidade. Que se posicionar não é arrogância, é maturidade. E que se afastar do que te desequilibra não é fraqueza, é sabedoria. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. E uma das formas mais poderosas de exercer esse poder é aprendendo a se proteger das expectativas que tentam te controlar. Porque, no fundo, ninguém sabe o que é melhor para você. Só você. E só você vai carregar as consequências das decisões que tomar. Por isso, comece a se perguntar: isso que estou aceitando é bom para mim? Esse pedido que estou atendendo me afasta da minha paz? Essa decisão que estou prestes a tomar é minha ou é uma resposta ao que esperam de mim? A cada não dito com consciência, você se aproxima mais da sua verdadeira essência. Você se fortalece. Você se liberta. Porque o não estoico não é rebeldia. É autocontrole, é autoconhecimento. É um grito silencioso de alguém que escolheu viver desperto e não mais adormecido sob o peso do "o que vão pensar?". Sim, vão julgar, vão criticar, vão dizer que você mudou. E tudo bem, mudar é parte do processo. O que você não pode é continuar sendo quem os outros esperam, se isso te afasta de quem você nasceu para ser. A vida é curta demais para viver de máscaras e longa demais para viver em sofrimento. Então diga não quando for preciso, com respeito, com firmeza, com liberdade. Porque a força de dizer não vem de dentro. E quem aprende a usá-la, aprende também a viver em paz. 5. Inabalável, desenvolva a indiferença ao que é irrelevante. Tem muita coisa acontecendo ao seu redor. Muita gente falando, exigindo, opinando, provocando. Notícias te bombardeando, problemas te chamando, distrações gritando. E no meio de tudo isso, você se perde. Você se irrita, se estressa, se desgasta. Mas será que tudo isso merece a sua energia? A verdade é que boa parte do que te afeta é irrelevante. Mas você ainda reage como se tudo fosse uma emergência. Como se tudo precisasse de resposta. Como se todo comentário alheio tivesse o poder de definir quem você é. O estoicismo nos convida a olhar para isso com outros olhos. Com olhos firmes, lúcidos, centrados. E a grande lição aqui é simples. O que não depende de você não deve abalar você. Mas depende da sua escolha. Você pode escolher se vai gastar o seu dia tentando provar algo para quem nem te conhece. Você pode escolher se vai deixar um comentário amargo estragar sua paz.
Você pode escolher se a atitude de alguém desequilibrado vai tirar você do eixo. Isso é liberdade. Isso é força. Isso é ser estoico. Epicteto dizia: as pessoas não se perturbam pelas coisas, mas pelas opiniões que têm sobre elas. E é aí que mora o segredo. O problema não é o que acontece. É como você interpreta. É como você reage. É o valor que você dá para coisas que, no fundo, não merecem mais do que um silêncio. Mas a maioria das pessoas está tão acostumada a reagir, a se ofender, a tentar controlar o que os outros pensam, que não percebem, estão gastando sua alma com migalhas. Você não precisa dar resposta para tudo. Não precisa se explicar o tempo todo. Não precisa provar nada a ninguém. Você só precisa cultivar essa virtude estoica chamada ataraxia, a serenidade de quem sabe o que realmente importa. E não, isso não é frieza. Isso é maturidade. É saber separar o essencial do ruído. É saber que nem toda provocação merece resposta. Nem toda urgência é sua. Nem toda briga é sua. Nem todo convite ao caos merece sua presença. Marco Aurélio, em meio às guerras, às pressões do império, às traições e cobranças, escrevia em seu diário: se for externo a você, não perturbe sua paz. Se for interno, examine e corrija. O resto é vento. Vento, passa. E se você souber ficar firme, ele não te derruba. Mas se você der ouvidos a tudo, se deixar que qualquer comentário abale o seu dia, se viver correndo atrás de validação, você nunca vai encontrar descanso. Vai viver em alerta, sempre tentando se defender, se justificar, se explicar. E é exatamente aí que mora a prisão. Os estoicos nos chamam para outro caminho. Um caminho onde você escolhe o que merece sua atenção. Onde você reage apenas quando é necessário. Onde você observa antes de agir. Onde você respira antes de responder. Isso é ser inabalável. Não é ignorar o mundo. É não deixar que ele entre dentro de você sem permissão. É manter a casa interior em ordem, mesmo que lá fora esteja tudo em chamas. Você já viu uma rocha no meio da tempestade? Ela não grita, não luta, não tenta controlar o vento. Ela apenas permanece. Firme, sólida, inabalável. É esse o espírito que o estoicismo propõe, não como uma pose, mas como uma prática. Você vai ouvir muita coisa. Vai enfrentar olhares, críticas, julgamentos, injustiças. Isso é certo. Mas o que vai definir sua paz é o que você faz com isso. Vai absorver? Vai reagir? Vai se rebaixar a cada provocação? Ou vai respirar fundo, lembrar quem você é, lembrar o que realmente importa e seguir? A indiferença estoica não é apatia, é inteligência emocional. É saber que se você der atenção a tudo, vai acabar esgotado. É saber que a sua energia é sagrada e que nem tudo merece um pedaço dela. Então, da próxima vez que algo tentar te tirar do eixo, uma crítica, um comentário, um olhar atravessado, uma rejeição, lembre-se, você pode escolher o silêncio. Você pode escolher a serenidade. Você pode escolher não se importar. Porque o que é irrelevante quando alimentado vira distração, mas quando ignorado, desaparece. A sua paz começa no ponto em que você aprende a dizer: isso não merece minha resposta. E quando você aprende isso, você começa a viver como os sábios viviam, com firmeza, com clareza, com tranquilidade, inabalável, por dentro e por fora. 6. Olhe para dentro, a paz que não depende do mundo. Você está sempre procurando por algo. Reconhecimento, respostas, amor, segurança, estabilidade, sentido. Está sempre esperando que algo mude lá fora para que então finalmente você possa respirar em paz. Mas deixa eu te perguntar com sinceridade: quantas vezes o mundo já te deu isso? Quantas vezes a paz veio quando tudo ao redor se encaixou perfeitamente? Provavelmente poucas, ou talvez nenhuma. E é aqui que o estoicismo te vira de dentro para fora. Ele diz: pare de procurar lá fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. É dentro de você que mora a paz que você tanto busca. Não na opinião dos outros, não no próximo salário, não na viagem dos sonhos, não no relacionamento ideal. Tudo isso é instável, passageiro, sujeito a 1000 fatores que você não controla. Epicteto dizia: nenhuma pessoa é livre a menos que aprenda a dominar a si mesma. E dominar a si mesmo começa por olhar para dentro, com sinceridade, com coragem, com humildade. É deixar de fugir, de culpar, de adiar.
É se encarar no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, perguntar: o que dentro de mim está me tirando a paz? Porque não é o barulho do mundo, é o barulho da mente, é a confusão interna, as expectativas não ditas, os medos não resolvidos, as culpas que você carrega em silêncio. Marco Aurélio, imperador de Roma, lidava com guerras, traições e decisões que mudavam o destino de impérios, e mesmo assim escrevia em suas meditações: aquele que vive em harmonia consigo mesmo, vive em harmonia com o universo. Não era o trono que lhe dava paz, era a prática constante de olhar para dentro, de organizar a própria alma, de entender que mesmo quando tudo lá fora estava desmoronando, ele ainda podia encontrar equilíbrio, aqui dentro. Mas não se engane, isso não é fácil. Olhar para dentro exige uma coragem que poucos têm, porque é muito mais simples culpar o mundo. Dizer que o problema é o outro, que a vida é injusta, que as circunstâncias não ajudam. Mas o estoico sabe que enquanto você não fizer as pazes com o que vive dentro de você, nenhum lugar será confortável. Você pode mudar de cidade, de emprego, de amigos, de aparência, mas se não mudar por dentro, vai carregar o mesmo caos para onde for. Porque a bagunça que incomoda não está no ambiente, está no peito. A paz estoica nasce do autodomínio, de reconhecer que o mundo vai ser como é, instável, cheio de altos e baixos, decepções e surpresas. Mas que você pode escolher como vai se posicionar diante disso. Você pode treinar sua mente para não se abalar com qualquer tempestade. Pode escolher quais pensamentos alimentar. Pode escolher como reagir. E, principalmente, pode aprender a silenciar. Sêneca dizia: a vida é como um teatro. Não importa o papel que você recebeu, mas como você o interpreta. E interpretar bem esse papel exige preparo interno, exige consciência, exige presença. Mas o que vemos, na maioria das vezes, são pessoas vivendo no piloto automático, reagindo sem pensar, correndo sem saber porquê, esperando que a próxima conquista traga alívio. Mas quando ela chega, o vazio continua. Isso acontece porque estamos cada vez mais distantes de nós mesmos, tão ocupados, tão conectados ao mundo, que esquecemos de nos conectar com o essencial. E o essencial está dentro. Quando você aprende a olhar para dentro, você começa a perceber os próprios padrões. Percebe o que te ativa, o que te move, o que te paralisa. Percebe que muito do que você chama de azar é, na verdade, repetição inconsciente. Que muita raiva que sente é reflexo de feridas que nunca curou. Que muitas decisões que tomou foram tentativas disfarçadas de agradar os outros. E com essa consciência vem um presente: a liberdade. Porque agora você pode escolher. Pode deixar de se machucar como antes. Pode mudar o rumo, mesmo que aos poucos. Pode começar a se tratar com mais leveza, mais clareza, mais firmeza. A verdadeira paz não vem do controle, vem do entendimento. Não vem de agradar a todos. Vem de viver em coerência com seus valores. Não vem de ter tudo sob domínio. Vem de saber que mesmo quando tudo estiver fora do lugar, você permanece inteiro. Olhar para dentro não é fugir do mundo. É preparar-se melhor para viver nele. E quando você faz isso, quando você silencia o ruído, acalma os pensamentos, entende suas emoções, algo muda. O que antes te tirava do eixo, agora não te alcança mais. O que antes te perturbava, agora é só mais um som lá fora. Você se torna firme, calmo, centrado. Não porque tudo está bem, mas porque você está bem com tudo. E essa paz, a que nasce de dentro, ninguém pode tirar de você. 7. Desapegue e cresça. Porque soltar é a maior vitória. Você já segurou algo por tanto tempo, que esqueceu como era viver sem aquilo? Pode ser uma lembrança, um relacionamento, um erro do passado, uma culpa antiga ou até mesmo uma ideia que você criou sobre quem deveria ser. E mesmo sabendo lá no fundo que aquilo te machuca, você continua segurando. Por quê? Porque a gente confunde apego com amor. Porque a gente acha que deixar ir é perder. Mas o estoicismo mostra outra verdade. Soltar pode ser o maior ato de liberdade que você pode praticar. Desapegar não é esquecer, não é abandonar, não é desistir de tudo. É entender, com sabedoria, que algumas coisas já cumpriram o que tinham que cumprir. E que o apego excessivo é, na verdade, uma forma sutil de sofrimento. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Compreenda isso
e encontrará força. Ele não estava apenas falando sobre aceitar o que não se pode controlar. Estava falando sobre a coragem de abrir mão daquilo que prende a sua alma. Você quer crescer? Então precisa aprender a soltar. Soltar a necessidade de estar certo o tempo todo. Soltar a expectativa de que os outros mudem por você. Soltar o controle obsessivo sobre o futuro. Soltar o rancor que você carrega faz anos. Soltar a imagem que criou de si mesmo só para agradar o mundo. Porque o verdadeiro crescimento não acontece quando você adiciona mais peso, mas quando você deixa ir o que já não serve mais. Sêneca dizia que a vida é curta e que gastamos tempo demais com o que não importa. E o apego é um ladrão silencioso, rouba seu foco, sua leveza, sua liberdade, rouba a sua capacidade de viver o agora, porque você está sempre agarrado ao que já passou ou ao que ainda não aconteceu. Mas veja bem, desapegar não é se tornar frio. Isso não é estoicismo. O desapego estoico é lúcido, é gentil. É você olhar para algo ou alguém, reconhecer o valor que teve, mas entender que continuar segurando já não faz mais sentido. Então, com respeito, com consciência, com firmeza, você solta. Porque você aprendeu que manter o que machuca só porque um dia fez bem não é lealdade, é autossabotagem. Epicteto nos lembrava disso o tempo todo. Não se apegue ao que está fora do seu controle. Porque aquilo que você não domina, cedo ou tarde vai te escapar. E se você estiver emocionalmente preso a isso, vai cair junto. É o emprego que termina, a amizade que muda, a relação que esfria, a fase da vida que acaba. Tudo passa, tudo muda, tudo se transforma. E quanto mais você tenta segurar o que está indo embora, mais sofre. Desapegar é confiar. Confiar que você vai continuar mesmo depois da perda. Confiar que você vai encontrar novos caminhos. Confiar que a dor de soltar é menor do que a dor de se arrastar preso ao que já acabou. E às vezes, a maior lição vem no silêncio. Quando você solta e percebe que sobreviveu, que a paz voltou, que o peito aliviou, que o espaço que aquilo ocupava agora está livre. Livre para o novo, livre para o que realmente importa, livre para quem você está se tornando. Apegos criam ilusões, fazem você acreditar que precisa de algo para ser completo, mas o estoicismo ensina o oposto. Você já tem tudo o que precisa dentro de você. É por isso que o sábio não se agarra ao que não controla. Ele vive o momento, aproveita, agradece, mas não se acorrenta. Porque ele sabe que o valor da vida está na virtude, e não nas posses. Está na paz interior, e não na posse exterior. Está na liberdade da mente, e não na prisão do apego. E é claro que você vai sentir. Vai doer, mas também vai curar. Soltar é um ato de coragem. É o que te permite seguir mais leve, mais lúcido, mais forte. Então talvez hoje seja o dia de você olhar para o que está carregando e se perguntar: ainda faz sentido? Ou estou apenas repetindo um apego por medo do vazio? Porque às vezes o que parece um fim é só um espaço se abrindo para o novo. E para esse novo entrar, você precisa abrir a mão do que já foi. Desapegue. E então cresça. Cresça de verdade. Porque no fim das contas, soltar é vencer sem lutar. É escolher a paz. É dizer: eu continuo. Sem peso, sem prisão, sem apego. E isso é viver como um verdadeiro estoico. 8. O custo da aprovação. Aprenda a não precisar da validação alheia. Quantas vezes você já se pegou fazendo algo só para agradar? Quantas vezes se moldou ao que esperavam, engoliu o que queria dizer, vestiu um comportamento que não era seu só para ser aceito? Talvez mais do que gostaria de admitir. E está tudo bem reconhecer isso. A verdade é que todos nós, em algum momento, buscamos aprovação. É humano, mas o problema é quando essa busca se transforma em dependência. Quando o seu valor passa a existir apenas no reflexo dos olhos dos outros. Quando você vive esperando um gostei de você para sentir que tem valor. O estoicismo nos tira dessa armadilha. E não com frases duras ou fórmulas mágicas, mas com uma lembrança firme e libertadora. Você não precisa da validação de ninguém para viver com integridade. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: não perca tempo discutindo como deve ser um bom homem, seja um. O foco do estoico não está em agradar os outros, está em se tornar alguém melhor.
E isso exige coragem. Coragem para desapontar expectativas. Coragem para caminhar por conta própria. Coragem para ser você, mesmo que isso incomode, porque viver pela aprovação dos outros tem um custo alto. Você começa a perder sua essência, a esconder sua opinião, a se calar quando deveria se posicionar, a sorrir quando queria gritar, e isso vai corroendo sua liberdade por dentro. Sêneca dizia: enquanto estivermos preocupados com o que os outros pensam, seremos sempre seus escravos. Escravos de elogios, escravos de curtidas, escravos de olhares que mudam com o vento. E tudo isso é volátil, frágil. Hoje te aplaudem, amanhã te viram as costas. Hoje dizem que você é incrível, amanhã te esquecem. E se sua autoestima depende disso, você está sempre em perigo, porque está fora de si. Está nas mãos de quem nem sempre vai te compreender. O estoico volta para dentro. Ele se pergunta: o que é certo? O que é justo? O que é virtuoso? E age com base nessas respostas, não no aplauso, não no julgamento, mas na consciência tranquila de quem está tentando viver com verdade. Você pode agradar 1000 pessoas e ainda assim sentir um vazio, porque nada do que vem de fora preenche o que está rompido por dentro. E é por isso que o estoicismo não se preocupa com aparência, se preocupa com essência. Você pode estar vivendo hoje uma vida baseada em expectativas que nem são suas. Pode ter escolhido sua profissão por pressão. Pode estar em um relacionamento para não decepcionar. Pode estar em silêncio para manter a imagem. Mas isso tem um preço, e chega uma hora em que a alma começa a cobrar. Você sente um incômodo, um cansaço estranho, uma tristeza que não tem nome, e é a sua verdade pedindo para respirar. A aprovação alheia é viciante. Quanto mais você recebe, mais quer. E quando ela falta, você desmorona. Mas existe um outro caminho. Mais difícil no começo, é verdade, mas muito mais sólido. É o caminho de viver com base no que é certo, e não no que é aceito. É aprender a se bastar, a se respeitar, a se ouvir, a se manter firme mesmo quando ninguém entende. Porque a força não está no número de pessoas que te aplaudem. Está na sua capacidade de continuar de pé mesmo no silêncio. Epicteto foi um escravo. Perdeu a liberdade externa, mas jamais deixou que lhe tirassem a liberdade interna. E é disso que se trata, não viver refém do que os outros pensam, mas viver de forma que, ao se deitar à noite, sua consciência esteja em paz. Então hoje eu te convido a refletir. Quantas decisões você tomou só para ser aceito? Quantos sim disse quando queria dizer não? Quantas versões de si precisou esconder para manter a harmonia com os outros? Talvez seja a hora de mudar. De começar a viver mais de acordo com quem você realmente é, com o que acredita, com o que sente. E aos poucos você vai perceber que não precisa mais da validação dos outros para se sentir inteiro. Você vai começar a se bastar. E isso, meu amigo, é uma das maiores conquistas de um ser humano. Porque quem vive pela própria verdade não precisa de plateia. E quem vive com integridade já tem dentro de si o único aplauso que importa. 9. Ser ou parecer. Concentre-se em quem você é, não no que os outros veem. Hoje em dia todo mundo quer parecer algo. Parecer feliz, parecer forte, parecer bem-sucedido, parecer sábio. Mas quantos realmente são? Quantos têm coragem de ser, mesmo quando isso não impressiona ninguém? A verdade é que a sociedade recompensa muito mais quem parece, quem mostra, quem publica, quem exibe. E o perigo disso é viver uma vida de aparência, enquanto a alma está vazia. E aqui entra uma das lições mais diretas do estoicismo. Não viva para impressionar, viva para ser verdadeiro. Marco Aurélio escreveu: a alma permanece invicta quando despreza o aplauso e segue o que é justo. Ele era imperador, tinha todo o império aos pés. E mesmo assim, todos os dias escrevia para si mesmo, lembrando-se de não se perder na vaidade, de não se deixar embriagar pela imagem, de não trocar a essência pelo aplauso. Porque ele sabia, o mundo pode te aplaudir por uma imagem e você ainda assim estar caindo por dentro. A filosofia estoica é um convite à verdade interior. Ela não está interessada em quantas pessoas te admiram. Ela quer saber se você se admira quando se olha no espelho, se você tem orgulho da sua consciência, se suas atitudes refletem seus valores, mesmo que ninguém esteja vendo. E aqui está o ponto: o que os outros veem é ilusão.
O que você realmente é, permanece. Você pode parecer corajoso, mas por dentro estar cheio de medo. Pode parecer calmo, mas viver em tempestade. Pode parecer virtuoso, mas agir por conveniência. E a pergunta que o estoicismo te faz é simples, mas profunda. Você está preocupado em parecer alguém ou em realmente ser? Sêneca dizia que nada é mais nobre do que ser aquilo que você deseja parecer ser. Ou seja, alinhe imagem e essência. Mas se tiver que escolher entre os dois, escolha sempre a essência. Porque parecer é fácil. É máscara, é filtro, é atuação. Mas ser exige esforço. Exige autoconhecimento, exige disciplina, exige confronto. Ser é acordar e se perguntar: estou agindo de forma coerente com o que acredito? Ou estou apenas seguindo o roteiro que esperam de mim? Quantas vezes você se reprimiu para manter uma imagem? Quantas vezes escondeu sua dor para parecer forte? Quantas vezes disse, está tudo bem, só para não mostrar fraqueza? Isso é cansaço disfarçado de controle. É solidão disfarçada de independência. É insegurança disfarçada de autoconfiança. E o estoicismo propõe o oposto: a verdade sem disfarce. A virtude sem plateia. A paz que não precisa ser publicada. Ser é andar com leveza, porque você não precisa sustentar uma imagem. Ser é dormir tranquilo, porque sua consciência está limpa. Ser é fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. E principalmente quando ninguém vai aplaudir. A vida moderna te empurra para o parecer, mas a sabedoria estoica te chama para o ser. Te chama para cultivar o caráter, a integridade, a força silenciosa, o bem que não se anuncia, a disciplina que ninguém vê, o esforço que só você conhece, mas que transforma sua alma por dentro. E aqui vai uma verdade incômoda. Você pode enganar todo mundo, mas nunca vai enganar a si mesmo. No fundo você sabe quem é, sabe o que tem escondido, sabe o que tem fingido. E o estoicismo é esse espelho que te convida a parar de fugir. Não viva para parecer sábio. Estude, pratique, viva com profundidade. Não viva para parecer feliz. Busque a serenidade que nasce da aceitação. Não viva para parecer forte. Cultive a firmeza que resiste ao caos com equilíbrio. Porque no fim da vida, o que vai pesar não é quantos te admiravam. É se você pode se admirar. É se você foi inteiro mesmo sem holofote. É se você teve coragem de ser quando todos à sua volta estavam apenas parecendo. Então pare de se moldar ao olhar dos outros. Volte para si, volte para a verdade, volte para a essência. Porque ser é liberdade, parecer é prisão. E a alma do estoico nunca foi feita para viver em grades invisíveis. 10. O poder da escolha. Foque no que faz diferença, ignore o restante. Você tem poder. Mesmo que o mundo tente te convencer do contrário, mesmo que a rotina te sufoque, mesmo que os problemas pareçam grandes demais. Você tem poder. E ele começa onde tudo realmente começa, na sua capacidade de escolher. Talvez você ache que a vida te empurra para todos os lados, que você só reage ao que acontece, que é vítima das circunstâncias, dos outros, da sorte ou da falta dela. Mas o estoicismo vem e te acorda com um tapa suave, porém firme. A vida não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece. Epicteto dizia, não são os acontecimentos que nos afetam, mas o julgamento que fazemos sobre eles. Isso quer dizer que, em meio ao caos, ao ruído, às pressões e às perdas, você ainda pode escolher. Escolher como interpretar, escolher como reagir, escolher o que vale ou não vale a sua atenção, escolher em quem você vai se tornar. E isso muda tudo. A maioria das pessoas vive distraída, reagindo a tudo, gastando energia com brigas inúteis, com opiniões alheias, com notícias que não podem mudar, com disputas que não levam a lugar nenhum. Estão exaustas, ansiosas, irritadas, e nem sabem por quê. Mas o estoico é diferente. Ele acorda todos os dias com um filtro claro. Isso depende de mim? Se sim, eu ajo. Se não, eu solto. Essa clareza é poderosa, porque te protege de desperdiçar a vida com o que não vale a pena, te afasta do que é barulho, te aproxima do que é essencial. Marco Aurélio enfrentava batalhas reais, guerras, traições, decisões que envolviam o destino de milhares de vidas. E mesmo assim, em meio a tudo isso, ele parava para escrever em seu diário.
Pense apenas no que você pode fazer agora, com justiça e racionalidade. O resto é distração. Distração. Essa palavra diz muito, porque é isso que o excesso de escolha sem critério provoca: distração. Você começa a viver em função do que não importa, e o que importa de verdade fica para depois. O poder da escolha é o que te torna livre, livre para sair de relações tóxicas, livre para parar de se sabotar, livre para dizer não quando tudo em você já grita por um limite, livre para direcionar seu tempo, sua mente e seu coração ao que faz diferença. Mas atenção, escolher também exige sacrifício, porque para focar no que realmente importa, você vai precisar ignorar o restante. Vai ter que desapegar da necessidade de controlar tudo, vai ter que deixar conversas sem resposta. Vai ter que aceitar que não dá para estar em todos os lugares, agradar a todos, acompanhar tudo. E isso pode parecer desconfortável no início. Você pode sentir culpa. Pode achar que está sendo frio, que está se afastando. Mas, na verdade, você está se protegendo, está cuidando da sua energia, está fortalecendo aquilo que realmente tem valor. Isso é disciplina. É força interior, é maturidade estoica. Porque quem tenta fazer tudo, se perde. Quem tenta controlar tudo, enlouquece. Quem tenta responder a tudo, se esgota. Você não precisa viver assim. Pode simplificar. Pode parar e perguntar: o que faz diferença de verdade? O que me leva para frente? O que me conecta à minha virtude? E então escolher. Escolher com firmeza. Escolher com consciência. Escolher sabendo que essa decisão não é só do momento. Ela define quem você está se tornando. E veja, você vai errar. Vai escolher errado, sim, faz parte. Mas quanto mais você pratica essa consciência, mais aguçado fica seu senso de direção. Você começa a sentir na pele o que te nutre e o que te suga. Começa a perceber que algumas batalhas são ciladas disfarçadas. Que algumas distrações vêm fantasiadas de urgência. E que muito do que te afastava da paz era escolha sua. Sêneca dizia: a vida é longa se você souber usá-la. Mas como usá-la bem se você não escolhe com clareza o que vale seu tempo? Seu tempo é sua vida em movimento. E quando você o entrega ao que é inútil, está entregando sua vida ao que não constrói. Então hoje, escolha diferente. Escolha o silêncio ao invés do conflito. Escolha o foco ao invés da distração. Escolha a virtude ao invés da vaidade. Escolha o agora, não o arrependimento de depois. E se alguém te perguntar qual é o seu segredo, por que você anda tão centrado, tão tranquilo, você pode sorrir por dentro e lembrar: você simplesmente parou de dar importância ao que não merece. Você entendeu que o seu poder não está em controlar o mundo, mas em escolher o que fazer com aquilo que o mundo te entrega. E essa escolha, essa simples, poderosa, silenciosa escolha, é o que diferencia quem vive desperto de quem apenas sobrevive. 11. Reflita com coragem, não com culpa. Você já se pegou remoendo o passado? Revivendo diálogos, decisões, momentos que gostaria de apagar? Já ficou horas tentando entender por que fez o que fez ou por que não fez o que deveria ter feito? Se sim, você não está sozinho. A mente humana tem essa tendência: voltar para o que já passou e transformar memórias em prisões. E com isso, nasce um sentimento silencioso, corrosivo, insistente: a culpa. Mas o estoicismo oferece outra lente, uma lente mais clara, mais firme, mais saudável. Não para ignorar os erros, nem para justificar tudo com frases prontas, mas para te lembrar que a culpa não transforma. Quem transforma é a coragem. Coragem de olhar para si, de encarar os erros, de entender as falhas. E principalmente de agir diferente daqui para frente. Epicteto dizia que não é o erro que nos define, mas o que escolhemos fazer depois dele. E isso muda tudo, porque o erro faz parte do caminho. Errar não te diminui. O que te paralisa é ficar preso à culpa, como se você fosse o mesmo de ontem. Mas você não é. Você está em construção. Você está em movimento. E o que o estoicismo propõe é simples, mas poderoso: refletir com coragem em vez de afundar em culpa. A culpa te prende no passado. A coragem te chama para o presente. A culpa te diz: você falhou. A coragem te diz: você pode aprender. A culpa te cobra. A coragem te transforma. E veja,
Não é para fingir que nada aconteceu. Não é para jogar tudo para baixo do tapete. O estoico não é aquele que ignora o que fez. Ele olha de frente, mas sem se destruir. Sêneca ensinava que arrependimento constante é sinal de falta de reflexão verdadeira. Ou seja, quem vive preso ao erro não está realmente refletindo sobre ele, está se punindo. E o estoicismo não é uma filosofia de punição, é uma filosofia de clareza, de ação, de responsabilidade. Você errou? Tudo bem. Admita. Entenda, corrija e siga. Não fique contando a mesma história para si mesmo com outros nomes. Não viva se lembrando da dor como se ela fosse um lugar em que você deve morar. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, mesmo sendo um homem de grande sabedoria, também reconhecia suas falhas. E ainda assim, em suas meditações, ele escrevia: quando acordar, diga a si mesmo: hoje encontrarei a ignorância, a vaidade, a ganância. E ainda assim seguirei sendo justo, porque nada disso pode me impedir de agir conforme minha natureza. Isso serve para fora e para dentro, porque você também vai encontrar ignorância dentro de si. Ego, impulsos, erros. Mas isso não significa que você deva parar. Significa que você deve continuar, com mais lucidez, com mais maturidade, com mais coragem. A vida não exige perfeição, mas exige presença, exige reflexão sincera e um compromisso real com a sua evolução. A culpa aprisiona, a coragem liberta. Quando você reflete com coragem, você aprende. Você olha para aquele erro que te machucou, não com vergonha, mas com olhos de quem pergunta: o que isso queria me ensinar? O que posso fazer diferente agora? Como posso crescer com isso? E quando essa reflexão é verdadeira, você não precisa mais se culpar, porque já transformou o erro em impulso, a queda em lição, a dor em sabedoria. O estoicismo não romantiza o sofrimento, mas também não o desperdiça. Todo erro é uma chance de se tornar alguém mais forte. Todo tropeço é um convite para andar com mais firmeza. Mas só quem tem coragem olha para isso assim. Quem vive na culpa quer punição. Quem vive com coragem busca solução. Então hoje, se você ainda carrega algum arrependimento, alguma lembrança amarga, alguma história mal resolvida, respire fundo e diga a si mesmo: eu não sou meu erro, eu sou a escolha que faço com ele agora. E escolha seguir, com mais leveza, com mais sabedoria, com mais verdade. Refletir com coragem é isso. É se permitir aprender. É se permitir recomeçar. É, acima de tudo, escolher não desperdiçar nenhuma dor. Porque quando a reflexão se transforma em ação, o erro deixa de ser um peso e se torna parte da sua força. 12. Você não é um prisioneiro do seu passado. Você carrega muita coisa. Coisas que talvez ninguém saiba. Histórias que doem lembrar. Palavras que ainda ecoam na sua mente. Decisões que, se pudesse, faria diferente. Mas aqui vai uma verdade simples, que os estoicos carregaram como pedra fundamental da liberdade interior. O que passou já não pertence mais a você. E se ainda está te dominando, é porque você está segurando. Sim, o passado te trouxe até aqui. Ele moldou partes suas, deixou marcas. Fez você cair, levantar, endurecer, mas ele não pode te definir, a não ser que você permita. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. E você não será senhor de si enquanto continuar acorrentado ao que já foi. Enquanto viver repetindo internamente as mesmas histórias antigas, como se nelas estivesse a sua identidade. Não está! Você não é aquele erro, não é aquele trauma, não é aquela decepção. Você é o que faz com tudo isso agora. Sêneca nos lembra que não há vento favorável para quem não sabe aonde vai. E eu te pergunto, como você vai olhar para frente se ainda está olhando para trás o tempo todo? A dor do passado só tem poder se você continua alimentando, se continua repetindo aquele filme na cabeça, se continua se punindo por algo que não pode mais mudar. E é aí que o estoicismo te propõe um caminho mais firme, mais claro, mais libertador. Ele não diz, esqueça o passado. Ele diz, use o passado como solo para crescer, não como teto que te limita. Marco Aurélio escrevia todos os dias para si mesmo, refletindo sobre o tempo, sobre como cada instante é uma chance de viver com mais sabedoria. E ele dizia:
Você vive como se tivesse 1000 anos, mas o tempo está escapando. Valorize o agora. Valorize o agora. Porque o agora é tudo o que você realmente tem. E quanto mais você se prende ao que já passou, menos você vive. Menos você ama. Menos você cresce. Menos você é. É claro que dói. É claro que algumas memórias apertam o peito. Mas deixar o passado para trás não é negar o que aconteceu. É aceitar. É entender. É integrar. E seguir. E talvez você ainda se culpe. Ainda se pergunte por que fez aquilo. Por que não percebeu antes? Por que confiou? Por que esperou? Mas a pergunta que realmente importa agora é outra. O que você vai fazer com isso? Vai continuar carregando como um fardo? Ou vai transformar em aprendizado? Porque a vida não espera você terminar de se punir. Ela segue. Ela passa. E ela te dá todos os dias a chance de ser alguém novo. Você tem esse poder de romper ciclos, de quebrar padrões, de escrever um novo roteiro. Mas para isso precisa soltar o papel antigo. Precisa aceitar que o passado teve sua função e agora acabou. A maior prova de que você aprendeu não é o remorso, é a mudança. Você não precisa contar sua história 1000 vezes para todo mundo. Você precisa viver de um jeito que mostre que aprendeu com ela. O estoico entende isso. Ele não vive do que já foi. Ele vive com presença, com atenção, com propósitos. E ele sabe. Não se pode mudar o que aconteceu, mas se pode mudar o que isso significa. Você pode olhar para trás e ver um erro, ou pode ver o início de um despertar. Pode ver uma ferida, ou pode ver o começo da sua força. Tudo muda quando o olhar muda. E quando você muda a forma de ver o passado, você muda também o seu futuro. Não é sobre fingir que nada aconteceu. É sobre honrar o que foi e usar isso como combustível para algo melhor. Se você insiste em carregar o passado como castigo, vai se arrastar pela vida. Mas se você o usa como alicerce, vai construir algo sólido. A liberdade estoica começa quando você percebe que o que te prende não é o que aconteceu, é a forma como você continua reagindo a isso. Então hoje, se ainda houver algo que te prende, algo que ainda te faz dizer, eu sou assim por causa daquilo, solte. Solte com consciência, com gratidão até, mas solte. Porque você não é um prisioneiro, você é livre. E essa liberdade começa quando você entende que o que importa agora não é o que te aconteceu, mas quem você está decidindo se tornar a partir disso. Você é maior do que sua história. Você é o autor dos próximos capítulos. E a caneta sempre esteve nas suas mãos. A maior prova de que você aprendeu não é o remorso. É a mudança. Você não precisa contar sua história 1000 vezes para todo mundo. Você precisa viver de um jeito que mostre que aprendeu com ela. O estoico entende isso. Ele não vive do que já foi. Ele vive com presença, com atenção, com propósito. E ele sabe. Não se pode mudar o que aconteceu, mas se pode mudar o que isso significa. Você pode olhar para trás e ver um erro, ou pode ver o início de um despertar. Pode ver uma ferida, ou pode ver o começo da sua força. Tudo muda quando o olhar muda. E quando você muda a forma de ver o passado, você muda também o seu futuro. Então hoje, se ainda houver algo que te prende, algo que ainda te faz dizer, eu sou assim por causa daquilo, solte. Solte com consciência. Com gratidão até, mas solte. Porque você não é um prisioneiro. Você é livre. E essa liberdade começa quando você entende que o que importa agora não é o que te aconteceu, mas quem você está decidindo se tornar a partir disso. Se você chegou até aqui, saiba que isso já te coloca entre os poucos. Poucos que param para refletir. Poucos que encaram a verdade de frente. Poucos que escolhem acordar. O estoicismo não é apenas filosofia antiga, é uma prática viva. É um chamado diário para a consciência, para a disciplina, para a transformação real. E agora que você ouviu essas lições, a escolha está nas suas mãos. Acorde, não amanhã, agora. Se esse vídeo te tocou, compartilha com alguém que também precisa acordar para a vida. Deixa seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo até o fim. Só para eu saber que você foi firme até o último segundo. E mais do que isso, que você está pronto para despertar de verdade. Nos vemos na próxima reflexão estoica. Fique firme e viva desperto, sempre.